E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube. Beleza pura com todos vocês? Na nossa 17ª aula aqui do curso de Bioquímica, vamos encerrar a parte dos carboidratos falando dos glicoconjugados, que são os carboidratos que estão conjugados a outras macromoléculas, principalmente proteínas e lipídios. Vou falar bem rapidamente, não vou ficar entrando na parte da função dos glicoconjugados, mas vou falar bem por cima da parte da estrutura deles e mais ou menos para o que eles servem, beleza? E nessa aula nós vamos tratar dos 3 principais glicoconjugados que os organismos vivos apresentam, que são os proteoglicanos, as glicoproteínas e os glicolipídios, beleza? Bem rapidamente. Então vamos começar aqui falando dos proteoglicanos, que são proteínas de membrana ou destinadas à secreção que possuem uma ou mais cadeias de glicosaminoglicanos ligados a elas. Os mesmos estão presentes tanto na matriz extracelular como na superfície celular. Então, na aula passada, a gente tinha visto os glicosaminoglicanos interagindo lá na matriz extracelular. Bem rapidamente eu passei por esse detalhe. E a maior parte dos glicosaminoglicanos eles estão associados com proteínas. Então, o fato deles estarem associados com proteínas, nós os chamamos de proteoglicanos. E existe uma maneira específica para que resíduos de aminoácidos de certas proteínas se liguem a determinados proteoglicanos. Como é que é isso? Vamos dar uma olhada aí na estrutura geral dos proteoglicanos que nós temos aí distribuídos nos organismos vivos. Então, de um modo geral, nós temos essa estrutura aqui que pode determinar de uma maneira geral, os proteoglicanos, tá certo? Então, o que nós temos? Aqui nós temos uma proteína, certo? Um aminoácido específico, que a gente vai ver já qual é. E temos a cadeia aqui de carboidratos. O que é cada um desses pontos que está evidenciado aqui nessa figura? Então, primeiro de tudo, numa porção mais extrema, nós temos aqui o glicosaminoglicano, tá certo? Então, como eu falei para vocês na aula passada, é um polímero de disacarídeos diferentes, que pode ser N-acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina, ligado com ácido D-glicurônico ou L-idurônico. Então nós temos aqui o glicosaminoglicano. Pode ser qualquer um, tá certo? Quando o glicosaminoglicano ele termina, ele vai se ligar com um trissacarídeo específico. Esse trissacarídeo é composto de 2 moléculas de galactose e uma xilose, certo? A ligação aqui é sempre a beta-1,4 ou beta-1,3. A xilose, por sua vez, aqui no carbono anomérico, ela vai se ligar com uma serina, certo? Essa ligação desse oxigênio com essa serina é por intermédio, como eu falei para vocês, com o carbono anomérico. Então, a ponta redutora aqui da xilose vai se ligar com esta serina aqui. E aqui nós temos a proteína em questão. Um ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que essa serina ela tem que estar precedida por alguns aminoácidos que estão a termo aqui da região C-terminal, que é uma glicina, qualquer aminoácido, glicina. Então, um motivo que a gente chama, repetitivo de serina, glicina, qualquer aminoácido, glicina, é um sítio para a ligação de uma estrutura de glicosaminoglicano acoplada com um trissacarídeo para formar um proteoglicano. Então, existem mais ou menos aí cerca de 30 tipos diferentes de proteoglicanos que as células dos mamíferos produzem. E eles vão apresentar diversas funções. Eu coloquei algumas aqui bem rapidamente, que tem uma função de adesão celular. Então, a parte na qual as células ficam unidas, os proteoglicanos vão promover esse efeito, interagindo com a membrana e com os produtos que promovem essa adesão. A modulação da sinalização, muitas moléculas sinalizadoras vão estimular proteoglicanos de membrana para desencadear um sinal intracelular e também vai promover a lubrificação entre as células. Por que tem que promover a lubrificação? Para não haver o atrito muito intenso entre as células adjacentes e isso causar alguma lesão e vier a prejudicar a estrutura da célula. Beleza? Então, bem rapidinho, sem muitos detalhes, eu falei para vocês basicamente o que são os proteoglicanos. E as glicoproteínas? Qual que é a principal diferença delas para os proteoglicanos? Então, são proteínas que estão ligadas covalentemente a carboidratos menores que os glicosaminoglicanos. Então, veja, nos slides anteriores falando dos proteoglicanos, a fração deste grupo grande aí, a maior parte é glicosaminoglicano. Então, a estrutura de maior tamanho é o glicosaminoglicano. A proteína, geralmente, ela é bem menor do que essa estrutura aí de polissacarídeo ligado a ela.
Já as glicoproteínas não. Os carboidratos são menores, então são di, tri, tetrasacarídeos ligados à proteína, certo? E por ser uma estrutura bem menor e ter uma grande variedade, muito maior de oligosacarídeos, né, em relação aos glicosaminoglicanos, né, eles têm maiores possibilidades aí de formação de diferentes tipos de glicoproteínas. Né? Então nós temos muito mais glicoproteínas do que glicosaminoglicanos, tá certo? E existe uma maneira pela qual os carboidratos vão se ligar nas proteínas. Né? Então nós temos a ligação por intermédio de um oxigênio ou a ligação por intermédio de um nitrogênio, que nós chamamos de O ligados, os que estão ligados por intermédio de um oxigênio, e N ligados, que estão ligados por intermédio de um nitrogênio. A gente vai ver aí que depende de um aminoácido específico. Então vamos começar aqui falando dos carboidratos que estão ligados às proteínas do tipo O ligados. Né? Então aqui nós temos a N-acetilglicosamina, que é o principal carboidrato que vai promover a ligação com o resíduo de aminoácido de uma determinada proteína em questão. O fato de ser O ligados é por decorrência da interação com uma serina aqui de uma proteína. Então a serina vai se ligar aqui com o carbono anomérico da N-acetilglicosamina, tá certo? E vai promover essa ligação aqui, que a gente não pode nem falar que é peptídica e glicosídica, porque é entre um carboidrato e um aminoácido. Sempre os carboidratos que vão se ligar à proteína, que é do tipo O ligado, vai ser intermediado por uma serina, tá certo? E aí nós temos em outras porções, principalmente aqui no carbono 3 e no carbono 4, outros carboidratos que podem se ligar à N-acetilglicosamina para formar uma glicoproteína, certo? Então aí pode variar de 6 a 12 carboidratos, mais ou menos, ligando entre os carbonos 4 e os carbonos 3 aí da N-acetilglicosamina. Mas, para ser O ligado, a N-acetilglicosamina vai ter que estar ligado com uma serina aqui da proteína em questão. No caso dos N ligados, nós também utilizamos a N-acetilglicosamina. Só que ao contrário da questão anterior, que era uma molécula de serina, um aminoácido serina, aqui nós temos a asparagina. Então, a ligação da asparagina com a N-acetilglicosamina vai substituir a hidroxila aqui que está no carbono anomérico por um NH, uma amina, tá certo? E da mesma forma, né, outros carboidratos podem se ligar aqui no carbono 3 e no carbono 4, que pode variar também de 3 a 10, 12 carboidratos diferentes se ligando aqui à N-acetilglicosamina. Mas veja, sempre que for N ligados, é a N-acetilglicosamina ligado com uma molécula aqui de asparagina de uma proteína, tá certo? E como eu falei, as proteínas de um modo geral, elas têm uma grande variabilidade de glicoproteínas por decorrência de nós temos vários carboidratos diferentes, né, pequenos que podem se ligar entre si. E uma das principais funções aí das glicoproteínas, de um modo geral, é na parte do reconhecimento de antígenos. Né? Se você já assistiu às aulas de imunologia, você deve ter visto que os anticorpos são glicoproteínas, né? As imunoglobulinas são glicoproteínas. E os carboidratos presentes aí nos anticorpos, eles têm um papel importantíssimo também na parte de reconhecimento dos antígenos, tá certo? Tem a parte de endereçamento proteico, então alguns carboidratos, algumas sequências de carboidratos endereçam proteínas para determinados lugares das nossas células. Né? Não só os aminoácidos fazem isso, mas determinados carboidratos também têm essa função de endereçamento. E tem a parte de ação hormonal. Muitos hormônios proteicos apresentam glicação, ou seja, eles estão ligados a carboidratos, como por exemplo o hormônio folículo estimulante, o hormônio tireoidiano. Eles são glicoproteínas, né? Então eles também têm uma função hormonal aí específica. Não vou falar como eles funcionam, porque isso é específico lá da aula de fisiologia, só para a gente ter uma noção aí. E para encerrar essa aula, bem rapidinho, vamos falar dos glicolipídios, que são carboidratos ligados covalentemente a longas cadeias de hidrocarbonetos que geralmente compõem a membrana plasmática. E um exemplo clássico que a gente vê aí são os lipopolissacarídeos, né? Que é essa estrutura que você está observando. Bom, o lipopolissacarídeo é uma estrutura presente na membrana das bactérias gram-negativas. Então, somente as bactérias gram-negativas apresentam o lipopolissacarídeo, que é o famoso LPS. E existe aqui algumas estruturas, né, nesse lipopolissacarídeo, né, que não é idêntico em diferentes tipos de bactérias gram
negativas. Então, determinados tipos de bactérias gram-negativas apresentam diferentes tipos de lipopolissacarídeos. E essa variação do sorotipo da bactéria é nesta região aqui que nós chamamos de polissacarídeo O específico. Então, são ligações com base na hidroxila aqui do carbono anomérico. E esses carboidratos aqui, essa trinca aqui e uma ligação adjacente, ela pode se repetir N vezes, dependendo da quantidade de repetições. Isso é específico de determinado sorotipo bacteriano, mas basicamente os carboidratos que ficam aqui nessa região O específica aqui, pode ser N-acetilglicosamina, manose, glicose, galactose, raminose ou abequiose acetilada, tá certo? Deste ponto aqui, né, O específico, né, polissacarídeo O específico, nós passamos para um core de polissacarídeo que é praticamente idêntico em todas as bactérias gram-negativas, que é composto de glicose, galactose, glicose e ligação com N-acetilglicosamina aqui e galactose aqui. E nós temos 3 moléculas aqui de EP, né, sendo 2 delas fosforiladas. Né? Esse EP significa L-glicerol-D-manoeptose. E para terminar essa parte do core de polissacarídeos, nós temos 3 outros carboidratos chamados de KDO, os 3 ligados entre si, que é o 3-desoximano-octulossônico, tá certo? E nenhum deles que pertence aqui à cadeia do core de polissacarídeos, ligado diretamente com essa cadeia aqui, né? Nós temos outros 2 carboidratos, que é a glicosamina fosforilada, ligado com um éster aqui, formando uma ligação com a cadeia de hidrocarboneto. Então, essa é a estrutura do lipopolissacarídeo. Como eu falei, várias bactérias, diferentes tipos, diferentes sorotipos, vão apresentar diferenças na composição dos carboidratos aqui desta região. Aqui é uma porção específica, idêntica em praticamente todas as bactérias gram-negativas, e a porção lipídica. Veja que essa porção lipídica ela está diretamente ancorada na membrana plasmática das bactérias gram-negativas. E como vocês já devem ter visto na parte de microbiologia, o LPS ele é um agente pirogênico que vai fazer com que a temperatura do nosso organismo suba. Então, quando uma pessoa, por exemplo, está infectada com uma bactéria gram-negativa e ela lisa e libera o LPS na circulação, isso faz com que o indivíduo tenha febre, certo? Isso não é interessante, isso pode causar uma série de problemas aí para o indivíduo, mas essa é a função do lipopolissacarídeo. Existem também outros glicolipídios que têm funções das mais diversas e eu não vou tratar aqui com vocês. Beleza? Bom, então encerramos a parte de carboidratos, né? A referência que eu utilizei, como sempre, princípios de bioquímica do Lehninger. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal da Escola de Ciências da Vida e participem lá do grupo e da página da escola. Tem o meu Facebook particular também. Pode me adicionar se vocês quiserem. Como sempre, a informação está aqui no descritivo do vídeo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.